Bom dia! Vamos para a nossa primeira consultoria Nutri Te Analisa. Tem caso pra caramba aqui. Hoje eu vou falar alguns, obviamente, porque temos todas as sextas pra gente estar analisando o caso de vocês. Davi, funciona da seguinte forma. A gente tem um formulário lá no link da bio, e ali eu faço algumas perguntas pra você. E aí você fala lá do jeitinho que eu pedi pra responder, e eu vou alguma sexta-feira falar sobre você. Todo mundo que mandar formulário aqui, por enquanto, a gente consegue falar. E depois vai ser sorteio, tá? A Júlia falando, acne, desbiose, síndrome do intestino irritável. Olha só, gente, mesmo que eu não vá falar de você hoje especificamente, eu vou sempre soltar uma pérola aqui, um diamante, pra você aplicar na sua vida. Então é interessante ficar aqui. Então vamos começar aqui, porque a live não vai ficar salva, beleza? Mas por enquanto, né, porque eu sou molenga. Sou molenga. Vocês falam assim, me salva, pelo amor de Deus. Eu fico, ai meu Deus do céu. É assim que deixa. Vamos lá. Vou começar aqui com a história da Aline. A Aline deixou revelar o nome dela, porque tem isso também, tá, gente? Se você quiser que seja anônimo, você bota lá pra mim que eu pergunto isso pra você, tá? Então tem coisas bem delicadas que vocês talvez não queiram que o nome seja citado aqui. Vê se a história da Aline parece com a sua história. Ela botou assim, ó. Ultimamente, tenho percebido um inchaço no corpo que não passa, mesmo bebendo bastante água e fazendo atividade física. Ok? Então a gente já começa a pescar essas informações. A Aline fala que está hidratada e ela faz atividade física e não passa. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela está retendo essa água. Assim que eu li, já linkei com a tireoide também. Tá acontecendo alguma coisinha aí na conversão de T4 para T3, ok? Porque se ela faz a sudorese, ela diminui a retenção de líquido automaticamente. Então ela tá falando que não tem isso. Percebi oscilação de humor, desânimo, cansaço, irritabilidade e libido zero. Minha capivara inflamada. Quem sabe, sabe. Quem tá aqui de olho no conteúdo sabe que é uma capivarinha inflamada. Nas últimas semanas, as idas ao banheiro ficaram péssimas. 3, 4 dias sem fazer cocô. E quando eu consigo, não é o suficiente. Tá fazendo uma constipação, tá fazendo uma retenção de líquido, tá fazendo uma constipação, um quadro até grave. Dentro da constipação, né, passou de 4 dias, a gente já começa a se preocupar. Piora todos aqueles sintomas que ela falou ali de oscilação de humor, desânimos, etc. Alguém aqui tá com a Aline? Alguém aqui também tem intestino preso e fica com oscilação de humor? Coloca aqui pra mim. A alimentação tem sido pobre em verduras e os níveis de estresse altíssimo. Então, assim, gente, é um prato cheio para tudo que ela tá reclamando aqui da vida dela. Percebi celulite nos braços e se alguém me aperta um pouco, dói. Onde tem dor tem o quê? É inflamação, certo? Faço uso de Dilmirena, tem uns 2 anos. Dilmirena, hormônio. Eu preparei aqui, pra gente começar a falar sobre a Aline ou sobre você, né? Se você se identificou com a Aline, um slidezinho pra gente conversar, que eu sou dessas, tá? Eu sou uma nutri que explico. Se você vai numa consulta minha, você ganha uma aula, entende? Não é só uma consulta. Você tem slides, você tem figurinhas, eu te mostro intestino, eu te mostro tudo. Ela reclama aqui pra gente de estresse. Então, o que eu faço na minha cabeça? Eu começo a conectar os sintomas da Aline para começar a ver o que eu vou fazer com ela na parte alimentar e suplementação. Suplementação de vitaminas e minerais, fitoterapia, o que eu posso fazer com a Aline. Então, a primeira coisa que ela fala e que me chamou bastante atenção é sobre a retenção de líquido. E agora eu vou te mostrar como é que tá conectada essa retenção de líquido. Quando a gente tá muito estressada, quando o nosso organismo está com uma sobrecarga ali do sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso do estresse, é o sistema nervoso da luta e fuga, aquele sistema nervoso que a gente ativa quando a gente vai correr do tiro, vai correr do cachorro. É esse sistema que está ativo na vida da Aline. Por quê? A rotina da Aline provavelmente não está boa, ela está insatisfeita com alguma área da vida dela. Então isso tudo tem que ser analisado pelo profissional, que no caso aqui sou eu, mas se tiver alguém da nutrição aí também, já fica a dica, né? Então, primeira coisa que eu penso na Aline é o quê? A gente precisa modular
o estresse dela. E como é que a gente modula o estresse dela? Tem várias coisas que a gente pode fazer. Pode fazer a rotina que eu ensino, ter um tempo de pausa, ter um tempo de meditação, de oração. Realmente, pausas entre o serviço. Eu, por exemplo, eu atendo às vezes o dia inteiro, mas eu tenho minhas pausas. Às vezes a pausa é pra vir responder vocês aqui, que também é um trabalho. Às vezes a minha pausa é pra realmente olhar o céu. Isso tudo modula o estresse. Você dormir, você dá prioridade ao seu sono, isso também ajuda. Agora, falando de alimentação, a gente vai ter que olhar pra esse quadrinho aí. Quando a gente fala de retenção de líquido, primeiro cara que a gente pensa é o fígado. Quem me acompanha aqui sabe que o fígado tá completamente relacionado com emoções, raiva. A Aline é uma pessoa que talvez guarde muita coisa pra ela. A Aline provavelmente é uma pessoa que tá ali engolindo sapo. E aí o que acontece? O fígado fica sobrecarregado. Até porque a dieta dela é pobre em verduras. E aí são as verduras, os legumes, né? As frutas que dão o maior suporte para esse fígado tá detoxificando essa raiva da Aline, fazendo com que ele construa um ambiente onde neurotransmissores serão ativados ali do bem-estar. A Aline tá completamente digerindo raiva. Então ela começa a produzir ali no fígado dela uma substância que vai até o rim. E esse rim produz uma outra substância chamada aldosterona. A aldosterona é a substância que faz o quê? Retenção de sódio. Então a Aline falou, gente, ô Nutri, eu bebo água e eu continuo retida. Eu não consigo eliminar esse líquido. Então, quer dizer, a aldosterona dela está elevada a produção. Então, primeiro a gente precisa pensar nisso aqui. Se ela continuar estressada, se o fígado dela começar a colapsar dessa forma, ela não vai se livrar dessa retenção. Temos vários fatores que pode dar o start nisso aí. Uma, sobrecarga hepática, que a gente já falou, por conta de alimentação intoxicante, por conta do estresse dela. Agora a Aline deu uma informação muito importante pra gente. Ela tem o Mirena, que é um DIU que fica ali liberando sempre, ela tá 2 anos com esse DIU, hormônios que talvez sejam elevados para ela. Então, assim, eu levaria esse caso também para o ginecologista, para a minha médica, para que ela analisasse essa carga de hormônio que eu tô recebendo. Porque eu não sei, ela não me deu aqui se ela bebe álcool, se ela bebe todos os dias, né? Porque são informações que eu pego sempre na consulta. Aí eu perguntaria na consulta também sobre emoções, se ela faz uma terapia, se ela consegue expor o que ela sente, juntamente com esse pensamento, né, da nutrição. E aí, o que a Aline também tem que ver? A Aline vai ter que ver a língua dela. Se a gente fala de aldosterona e retenção de líquido, essa parte de trás da língua, onde está rins e bexigas, provavelmente a Aline tem ali as papilas maiores, tem mais saburra, sabe? Essa saburra, aquela coisinha branca, aquela gosminha branca que fica na língua. Então ela precisa olhar e começar também a tratar essa língua, essa parte da língua. Pegaram aqui? Pescaram? É sempre assim, sabe? Conectado. Então vamos lá. Sabendo disso tudo, qual é o meu raciocínio para a Aline? Primeiro eu vou falar da alimentação e depois a gente vai falar da modulação de estresse com a fitoterapia. A Aline precisa comer vegetais, precisa comer frutas. Não precisa nem aqui nesse momento especificar. Essa é melhor para a Aline, porque a Aline não come. Então ela precisa comer o que ela gostar. Eu não posso, para a Aline que não come os vegetais, falar assim, vegetais folhosos, verde escuro, são vegetais apropriados para você. Só pode comer isso aqui, porque ajuda lá na retenção de líquido e tal. Não. Eu vou virar pra Aline e eu falar assim, Aline, é o seguinte, o que você consegue comer? Ah, doutora, eu consigo comer ali uma maçã, consigo comer ali uma folhinha de alface. Então é isso que a Aline vai começar a comer. E a ampliar esse paladar dela. E como é que a gente amplia esse paladar? A gente amplia misturando todos os dias, todo santo dia, a gente vai colocar um pouquinho de vegetal que não gosta, que não tá acostumado, habituado na comida, perto ali do negocinho que você gosta. Por exemplo, ela gosta muito de feijão. Então, vamos lá misturar primeiro no feijão. E depois a gente vai, todos os dias, ele tem que ser todos os dias, tá, gente? Pra gente criar um hábito alimentar, tem que ser todos os dias. E depois vai experimentar sem o feijão. Depois você vai refogar aquilo ali, pode ser até com bacon. Tá entendendo? Pra você começar a comer alguma coisa, você tem que misturar com alguma coisa que você goste de comer. Pra sua língua, suas papilas já acostumarem com aquele sabor. E a Aline tem que se habituar. Então a primeira coisa que eu falo pra Aline, frutas e verduras, elas vão entrar na sua rotina. Depois, a gente vai se preocupar com a tireoide. Que a tireoide também é muito importante nessa parte de retenção de líquido e de não suar. Que a Aline, ela falou que não transpira. Então, pra gente fazer essa conversão
de T4 para T3, a gente precisa de algumas vitaminas e minerais. Por exemplo, zinco. Ela precisa de zinco, de selênio. Ela precisa de magnésio. E falando em magnésio, o magnésio é um cara super importante para estar na vida da Aline. E neste caso, a gente faria uma suplementação de um blend de magnésios. Por quê? A gente vai pegar um magnésio, que é o treonato, e ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica e modular o estresse da Aline a nível cerebral. A Aline, com isso, ganha um pouco mais de foco e concentração, ela consegue dormir melhor, ela consegue pensar melhor, ser mais otimista com o magnésio treonato. Colocaria também o glicina, vai atuar onde? Mais no intestino dela que está preso. Ele vai ali modular aquele ambiente intestinal para conseguir fazer com que aquela mucosa fique mais úmida, para ela conseguir fazer o cocô. E colocaria também o dimalato, por quê? O dimalato ajuda também a modular tensão. Então, assim, a Aline provavelmente tem uma tensão nas costas, uma tensão por aqui, ó. O ombro da Aline fica duro, porque a gente tem o meridiano aqui do intestino, sabe? Na medicina tradicional chinesa. Então, provavelmente, ela tem os músculos todos, sabe? A Aline é muito tensa. Dos suportes que eu daria pra Aline também seria do ácido alfa-lipoico. Quem acompanhar as lives aqui sempre vai ver que eu vou estar ali sempre falando dele. Porque ele é meu, assim, coringão. Então, como ela tá num quadro de inflamação crônica de baixo grau, a gente precisa estar ali olhando pro ácido alfa-lipoico. E como é que ela vai tomar esse ácido alfa-lipoico? Antes das refeições, antes do almoço principalmente, e comer por cima, porque pode ser com que algumas pessoas tenham um refluxo do ácido alfa-lipoico e aí ele fica meio, sabe, queimando assim na garganta. Então é isso. Os meus conselhos pra Aline são esse aqui. Vamos passar pra nossa próxima capivarinha aqui. Bem, ela não deixou citar o nome dela aqui. Vou chamar ela de Magi. Eu tenho 28 anos. Sempre tive uma menstruação que nem hormônios regulam. Uma cervicite crônica no colo do útero. A gente vai falar sobre o que é, se vocês não sabem, principalmente as mulheres, né? Tem mulher que não sabe o que é. Que nunca some e nem acham um motivo. Já fiz exames de ovário policístico e endometriose, mas tudo normal. Além disso, eu tenho o intestino bem preso. Mesmo tomando laxante natural, todos os dias eu não consigo ir ao banheiro mais que 3 vezes na semana. Sem laxantes, eu vou geralmente 1 a 2 vezes ao máximo. Apenas quando menstruo, o intestino solta. Por quê? Quem aqui já sabe? Quando o intestino solta perto de menstruação é por quê? Porque você está completamente inflamada. Você faz um quadro ali de síndrome do intestino irritável, perto de menstruar, que vai fazer com que você faça cocô, mas isso não é saudável. Entende? Isso quer dizer que você está tão inflamada que você constipa antes e você solta durante a menstruação, tá? Pra finalizar, eu tenho desidrose nas mãos há 3 anos, que nenhuma pomada nunca curou. Sobre minha rotina, acredito que meu maior problema seja não conseguir dormir antes da meia-noite. Ela não consegue cumprir o ciclo circadiano dela. A rotina do ciclo de hormônios dela tá já bagunçada. Porque, gente, a gente tem que respeitar dia e noite. A gente secreta hormônios diferentes à luz do dia, e a gente secreta hormônios diferentes à noite. Então, uma pessoa que faz essa plantão, médico, enfermeiros, técnicos, enfim, tem muita dificuldade com o quadro de inflamação. Porque é natural do nosso corpo secretar o hormônio cortisol pela manhã, porque ele é o hormônio do acordar, ele não é só do estresse. Mas se você permanece acordado à noite, você vai secretar à noite. Então você vai viver inflamado. Vamos supor que sim, estressando o seu organismo, né? O cortisol estressa o seu organismo. O cortisol serve para desinflamar, mas ele também estressa o seu organismo e você faz uma inflamação. É um ciclo. Quem puder dormir cedo, durma cedo. Quem não puder, tem que estar de olho nessas coisas. Então, um ponto pra ela aqui, né? Ela falou assim, ó, vamos lá. Sobre minha rotina, acredito que meu maior problema seja não conseguir dormir antes da meia-noite, pois trabalho o dia todo fora e de noite, 3 vezes na semana ela faz balé. Então, ponto pra ela. Porque provavelmente esse balé aqui seja a válvula de escape dela. Ela pega ali todo aquele estresse e consegue diluir nesse balé. Chega em casa apenas depois das 22 horas. Minha alimentação não é ruim. Durante a semana eu evito comer doce, glúten e lactose, mesmo não possuindo intolerância, até onde eu saiba. Como ovos no café da manhã, com chá ou café sem açúcar. Tenho pouca fome de manhã. Almoço sempre arroz, feijão, alguma verdura, alguma carne. E na janta, mais ou menos a mesma coisa ou algo pouco mais leve.
Minha maior dificuldade é organizar um lanchinho de tarde que me agrade e que seja fácil de preparar para o meu trabalho. E de final de semana eu descuido mais de alimentação, comendo doces, glúten, lactose e bebendo álcool quando eu saio. Primeiro a gente vai falar de Servicite, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que é, pra mulherada aqui principalmente. Homens também, porque vocês precisam estar olhando pra isso aqui, porque é sexualmente transmissível. Pode ser, tá? Porque Servicite, ela pode ser de vírus e bactérias, pode ser de outros quadros, né, inflamatórios, que acontece o quê? A mulher... Essa é uma inflamação. Ela tá falando aqui pra mim, ó, eu tenho uma cervicite crônica no colo do útero, que nunca some e nunca acha um motivo. Então, assim, se é crônico e não acha um motivo, eu já daria aqui um palpite disso aqui ser viral. Tem algum vírus nela que tá fazendo com que ela faça essa cervicite. E o que você sente na cervicite? Às vezes você não sente nada, ela é silenciosa. Só que você fica com um corrimento. E esse corrimento não é o normal que a gente tem, tá? A mulher tem corrimento, toda mulher tem corrimento, dependendo da fase do ciclo menstrual, né? Às vezes um pouco mais espesso, né? Que é o muco cervical ali da ovulação, que parece uma clarinha de ovo. Perto de menstruar, ele fica mais esbranquiçado. E esse normal não tem cheiro, não tem cor. Ele pode estar mais clarinho e mais esbranquiçado, mas ele não tem... Não é amarelo nem é verde, tá? Na cervicite, esse muco, ele é espesso, ele é purulento, pode espumar e ele pode fazer coceira. Então, fiquem de olho. Se ele tiver com esse aspecto, pode ser uma cervicite, tá? Vaginose, sei lá. Você tem que olhar. Essa cervicite pode ser causada pela clamídia, a gonorreia. Algumas mulheres sentem dor na relação, podem sentir algum incômodo e quando param, né, de ter relação, sangra. Inflamação, a gente trata como? A gente trata com alimentação, chá, a gente trata ali com os vegetais, a gente trata com frutas, a gente trata eliminando industrializados, a gente trata com tudo. Só que Magi me deu um desafio. Porque ela virou pra mim e falou assim: eu tenho desidrose nas mãos. E aí, a desidrose, ela é meio complicada de tratar. Primeiro, ela pode ser... Deixa eu mostrar pra você o que é desidrose. São essas bolinhas que parece que tem aguinha, sabe? E elas parecem uma urticária, mas na verdade elas têm esse aspecto aí um pouquinho mais bolinha mesmo, tá vendo? A desidrose, ela pode ter causa emocional. Eu conversaria com essa paciente durante a consulta sobre o passado dela. Eu não sou terapeuta, tá, gente? Mas eu tenho ferramentas, né, no meu currículo de programação neurolinguística. Eu tenho essas ferramentas, então eu consigo fazer um trabalho mais terapêutico com o meu paciente. Mas, dependendo do paciente, eu sempre vou levar ele para um terapeuta. E, geralmente, eu recomendo a minha psicóloga, né, que ela trabalha em conjunto comigo. E a gente consegue fazer um trabalho bem bacana com os meus pacientes. Mas, se você já tiver o seu, a gente vai levar os deveres de casa para o seu. Não, mas eu dou pauta pro paciente chegar e tratar isso. Eu chuto muito aqui que essa paciente que tem a cervicite e a desidrose é uma pessoa com uma carga emocional muito grande. Ela tem traumas, ela não se livrou de alguma coisa que ela passou, pode ser algo relacionado ao sexo, ela pode ter sido uma pessoa abusada por conta de algumas coisas que ela escreveu aqui que me deu um estalo. Porque eu tenho esse olhar, eu consigo analisar o paciente com algumas coisas aqui que ela fala, tá? Se não foi isso, é outro tipo de trauma. Mas com certeza tem alguma coisa intrínseca nessa paciente que faz com que ela tenha quadros crônicos de inflamação e a desidrose. A desidrose, ela é completamente emocional. É como a fibromialgia. Ela pode vir e voltar, ela fala que passa pomada e não adianta. Então, quer dizer, é emocional. Tem alguma coisa dentro dessa pessoa que ela precisa estar curando. Perguntaram aqui, a desidrose é diferente de dermatite atópica? Sim. Ambos são relacionados ali à inflamação, mas a desidrose é diferente. E o que acontece com uma pessoa com desidrose? É uma pessoa que vai ter uma dieta super restrita até ela sair desse quadro. Ela vai ter que olhar para as emoções, porque às vezes não adianta só fazer o que eu vou falar sobre a alimentação. Porque se for carga emocional mesmo, não adianta só fazer alimentação. Não adianta fazer pomada. Vai ter que mexer lá naquelas merdinhas do passado. Vai ter que talvez trocar o ambiente onde ela trabalha, que às vezes é tanto estresse que ela não consegue digerir aquilo ali. Ela vai ter que cortar alimentos que são ricos em níquel. A péssima notícia é que feijão é rico em níquel,
vegetais folhosos. Tem uma quantidade. Então, depois, se você tiver aqui, magia, dá um Google no que é rico em níquel. Nozes, principalmente. Chocolate. Cereais, peixe, tem peixe, né, pra caramba aí que é rico em níquel. Enlatados, então se você cozinha na panela de inox, não pode mais. Então, assim, é uma série de coisas que você precisa fazer pra poder sair desse quadro. Por enquanto, eu nem suplementaria nada. Faria uma dieta, né, de retirar o níquel da sua vida. Talvez o magnésio, porque você falou sobre o seu intestino, a gente faz ali um magnésio, glicina de malato também, como eu falei pra outra aqui, paciente da vez. O que mais eu falaria? Açúcar lipóico. Primeiro, a gente tem que mexer com o básico. Se você vai num profissional que de cara ele te taca um monte de coisa, de duas uma. Ou realmente você precisa muito, porque acontece bastante comigo, né? Que eu pego pessoas aqui com péssima condição alimentar, né? Intestino péssimo, o exame de sangue muito ruim. E aí eu preciso ali de cara suplementar um monte de coisa. Mas meu paciente é o seguinte, a gente vai fazendo o básico. Então, essa pessoa não tem um básico aqui por enquanto, porque ela falou que come bem. E nesse caso, comer bem aqui pra ela tem muitos vegetais, pode ter bastante nuts, isso tudo prejudica o quadro dela. Como a gente vai retirar essas coisas da vida dela, a gente vai ter que olhar pra suplementação no intestino, né? A gente bota ali um magnésio, a gente pode botar um Crocus sativus. É o ativo que a gente tira do açafrão, do pistilo, da florzinha do açafrão, tá? Não é o açafrão da terra. A gente pode botar um chazinho pra essa pessoa de gengibre, um chazinho de Crocus sativus. Continuar com uma dieta sem glúten e lactose e evitar o álcool até a desidrose passar. Então, pra ela, lembrando aqui, verificar vírus, né? Fazer uma bateria de exame pra verificar todos os vírus que pode estar manifestado ali no corpo dela, fazer algum tipo de trabalho para que essa cervicite tá ali manifestada o tempo todo e olhar para o níquel e o estresse. Amores, por hoje, essas duas histórias. Ó, quero saber se vocês gostaram. Vocês viram, né? Outro nível. Botei até slidezinho aqui pra vocês verem, né? Então, assim, toda sexta-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai estar aqui juntinhas, tá bom? Juntinhos, né? Que tem bastante homens aqui. Espero que tenha gostado. Beijo da Nutri.